O coração quer uma coisa, mas a cabeça quer outra coisa. Ou existe um caos instalado porque a gente se confunde. Às vezes a intuição manda fazer de um jeito, daí a gente para pensar, a gente para pesar o que eu perco se eu fizer essa escolha. E aí eu acabo tapando meus olhos para enxergar uma realidade. Tem gente, às vezes, que até fecha os sentimentos para uma escolha, que até a própria razão sabe que é a mais certa. Já aconteceu com você? Um clássico. Escolhe o namorado ou a namorada porque talvez seja um melhor partido, talvez seja um melhor pai ou uma mãe para os teus filhos, mas a pessoa que você está apaixonada de verdade é outra. A pessoa que você gostaria de ter tido aquela relação mais longa, talvez seja outra. É disso que se trata o nosso Dois de Espadas. Nós vamos entender hoje esse arquétipo para que a gente possa fazer as correções arquetípicas necessárias. Tá vendo que ela tá de olhos vendados? Então vamos entender o que acontece quando o coração entra em conflito com a razão e como é que a gente faz para resolver. Oi, eu sou o Ismael de Araújo, você está aqui no canal Pergunte ao Morpheus e nessa série de vídeos, tá, a gente está desbravando os arquétipos para que você entenda que toda a energia arquetípica do universo mora dentro do seu subconsciente. E se você não tem entendimento dela, você pode ter sérios problemas. Primeiro porque quem conhece de arquétipo, que às vezes é mal intencionado, pode usar isso contra a gente. Isso acontece a todo momento, em todas as áreas da vida. E se você não conhecer essa influência invisível, o arquétipo é uma influência invisível que tem o poder de nos levantar, de ativar o melhor em nós, mas quando ele está no negativo, por não ser reconhecido, ele também pode causar sérios problemas na nossa vida. Vamos para o segundo vídeo da série, 2 de Espadas. Então vamos começar analisando o símbolo, a imagem específica que está aqui, sem tirar nem pôr. Primeiro vamos perceber que essa mocinha, ela tá com a espada, como eu falei no vídeo do As de Espadas. Se você não viu, depois desse vídeo vai lá ver que é importante. Espada tem a ver com o mental, tá bom? Ela tá posicionando a espada, ó, na frente do cardíaco. É do cardíaco que deveria emanar, exalar toda a nossa gratidão, toda a nossa disponibilidade para o mundo. Ela também tá fechando os olhos para o mundo, está fechando os olhos para a realidade numa tentativa de se manter na ilusão, tá? Eu falo muito sobre desilusão. Ela não quer ir para a desilusão necessária para que ela evolua, ela não quer abrir o coração para o novo. Vamos entender que isso acontece demais, porque eu venho da energia do As de Espadas, entendendo que eu preciso mudar. Eu sei que as coisas vão dar certo se eu colocar a minha razão a favor da minha intuição e a favor do divino. Lembra que eu falei para você que naquela energia, se a espada ultrapassa o coronário, né, se a razão emana para o infinito, a gente consegue cocriar. Mas em algum momento a gente bloqueia o processo, porque a gente não solta verdadeiramente o nosso desejo. A gente fica apegado ao desejo em si, e qualquer forma de apego é destrutiva, e a gente fica apegado a certos medos de se jogar. Eu quero ir para o outro lado da ponte, mas como eu não sei o que tem lá, eu me amedronto. Então eu coloco a venda nos olhos como se nada estivesse acontecendo. Inclusive a cabecinha dela, ó, tá vendo? É que você tá vendo a carta invertida, mas a cabecinha dela tá pendendo, né, para a direita dela, tá? Do lado oposto ao coração, ela está negando as emoções. Então, em um momento de vida onde eu deveria colocar o racional a serviço da emoção e não contra a emoção, eu me fecho. Eu sei que eu tenho potencial, ou seja, eu encontrei aquela pessoa especial, eu sei onde eu devo investir talvez o meu dinheiro, eu sei onde eu devo investir meu tempo para trabalhar aquela coisa que eu quero há tanto tempo, para me jogar naquela nova carreira, e eu fico de costas para a luminosidade, porque olha a figura da lua, tá? Porque a gente pode olhar diretamente para o brilho da lua, para o brilho do sol não, ele não cega, né? O humano não tem capacidade, tenta olhar para o sol para você ver, você vai ficar cego, tá? Só que para a lua eu consigo olhar, porque ele reflete o brilho
das estrelas, que são infinitas, que são incandescentes e que nos iluminam. Ela poderia estar olhando para a lua, ela poderia estar conectando o cardíaco dela a essa luminosidade, mas ela se nega a fazer isso, tá? Tem uma outra cartinha que eu quero mostrar para vocês, que é do tarô egípcio, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes dele, olha, tem um monte, né? Ele é todo cifrado, todo cheio de símbolo, de arquétipos aqui incríveis, mas você percebe que as duas espadas, elas estão na frente de um sol vermelho, tá vendo? É o mesmo sim. Dá para entender o que é o arquétipo? Olha só. Tá? Esse é um arquétipo feito a partir de uma cultura ocidental, contemporânea, e esse aqui do Antigo Egito. E olha só. Na frente do sol. Cobrindo todo esse plexo que vai do cardíaco até o solar. E a gente não consegue viver dessa maneira. Qual é a solução para isso? Ora, confiar na intuição. Confiar que se algo te despertou uma emoção boa, ter maturidade verdadeira, não é bloquear essa tendência nova. Sabe aquela coisa? Normalmente a ovelha negra da família é a mais certa na família, né? Porque ela é rebelde. Ela peita a autoridade, mas a autoridade muitas vezes é medrosa, é conservadora. Isso aqui é uma figura de autoridade. Ao contrário de ter a balança da justiça nas mãos, que não pode tendenciar para nenhum lado, a justiça sim deve ser cega, ela está fechando os olhos para as próprias emoções. Então você pensa comigo, para a gente meditar nesse arquétipo, né? Que tipo de experiência você já deixou de viver na vida? Que você achava que você deveria ter se jogado? Que tipo de convenção, que tipo de decisão que não partiu de você? Que tipo de crítica você escutou que te intimidou diante da vida? A sua razão negando a sua emoção. Claro que aquela emoção desmedida, que não é madura, etc. Claro, muitas vezes eu não vou respeitar, muitas vezes eu preciso ser estratégico, mas a estratégia precisa estar alinhada com o nosso propósito, e o propósito não tem a ver com a razão. O propósito tem mais a ver com a intuição, com o como eu me sinto. Pega 10 amigos seus e pergunta se eles são felizes verdadeiramente no trabalho. Faz essa experiência. É só ouvir as conversas na rua, na padaria, no transporte coletivo, onde quer que você esteja. As pessoas são absolutamente infelizes porque fazem o que racionalmente pode dar certo. E o dar certo é pagar conta, é ter um teto em cima da cabeça, tudo bem, mas e viver verdadeiramente a vida? E olhar para a lua, que significa esse mistério do infinito. A lua que interfere nas marés, nas colheitas. Percebe a riqueza desse arquétipo? Então, no tarô egípcio, olha só de novo para você ver, cobrindo o Sol, o nosso Sol central. Nesse exato momento é um Sol central na Via Láctea, né, emanando o grande pulso para esse grande despertar de consciência coletivo, né? Pesquisa, não vou falar disso aqui, dá uma pesquisada, pesquisa é o grande pulso, tá? E a gente vai se fechar para isso. Só que a gente não consegue resistir. Se a gente se fecha para isso, a gente adoece, porque as máscaras caem, as vendas caem, para que a gente possa amadurecer. Amadurecer não no sentido de ficar maduro, adulto, chato, né? Como tradicionalmente se entende sobre maturidade, mas no sentido de despertar, de permitir que o véu da ilusão, não, melhor eu permanecer aqui onde eu tô. Pô, mas você já não teve o chamado do Ás de Espadas, né? Falando no popular, agora você vai arregar, sabe? Você não pode fazer isso com a tua vida. Na dúvida, você ouve o coração ou a razão? Uma pessoa conservadora diria, ouça a sua razão, toma cuidado. Mas se a gente toma cuidado demais, alguns cuidados, claro, são básicos, você sabe que não é disso que eu estou falando aqui. Mas às vezes a gente tem que se jogar na vida em certas aventuras, para que a gente possa evoluir. Tá? Você sabe fazer conta? Sabe quanto é 2 mais 2? Você sabe, né? Pronto, fazer essa conta não vai te evoluir. Agora, se eu te passar um outro tipo de desafio que você não conhece, aí sim o seu cérebro evolui, sua existência evolui. É diante do novo que nós evoluímos. E não diante, dessa autoproteção. Tá vendo como essa pessoa está se protegendo? Mas a pessoa que se protege desse jeito, esse é o arquétipo, o 2 de espadas. Essa pessoa já viu que existem outras possibilidades, esse é o problema.
desse arquétipo. O problema é a solução ao mesmo tempo. Já viu o que existe do outro lado e ainda está tentando resistir. Só que eu repito, e aí ó, já no segundo vídeo a gente consegue fazer essa integração de arquétipos. Volta no As de Espadas, você vai ver. Depois daquele disparo de energia, você se fechar, gera somatização. Isso é a psicossomática, não respeitar as demandas de propósito, não respeitar o que o subconsciente está nos pedindo. Aí fala que não consegue cocriar a realidade, fala que lei da atração não existe, fala que não tem lei do retorno. Lógico que não existe. Está fechado em si mesmo. Lembra de abrir o coronário lá, do As de Espadas? A gente começou esse circuito, essa nossa jornada arquetípica de 78 vídeos, falando exatamente de abrir isso aqui, ó, pro infinito. E depois a gente vai falar sobre abrir isso aqui, ó, o cardíaco, na gratidão, que é do que fala essa carta. Ela tá aberta pra quê? Tá toda coberta com um manto pesado, de costas para a lua, de costas, ó, para esse infinito, ó, tá vendo? Ó? Existem pedras para ela pisar no caminho. Ela não tá sozinha. Existe um caminho a ser seguido, mas precisa tirar a venda e abrir o coração para as possibilidades que o As de Espadas já apontou. Tá bom? Então você curte esse vídeo se você ficou até aqui. Compartilha com alguém que talvez esteja com os olhos vendados para novas realidades nessa luta entre razão e emoção. Então você percebeu, né? Só na segunda carta a gente já começou a fazer cruzamentos arquetípicos. Imagina quando a gente chegar no final da jornada. Você vai estar fera e você encara isso aqui, tá? Para fazer sentido, que é como eu encaro quando eu gravo para você. Não só um vídeo que você vê como espectador, como espectadora, mas você se coloca na situação. Porque todo mundo tem arquétipos mais ou menos ativos. Todos eles, todos os 78 vão dialogar com você. Até o próximo vídeo.